A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou comentar aqui sobre um tema muito importante que é sobre a questão da aplicação da lei no Antigo Testamento no Novo Testamento. Nós estamos estudando agora a revista CPAD, na época que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, sobre o Sermão do Monte, né, essa revista que fala sobre o Sermão do Monte, e a lição em questão é a lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Então esse vídeo ele vai servir de apoio para essa lição, mas é um vídeo atemporal, ou seja, um vídeo que serve para qualquer época, para qualquer momento. Ele não vai estar vinculado à lição, porque eu pretendo aqui apresentar uma visão sobre a questão da aplicação da lei do Antigo Testamento no Novo Testamento, que não necessariamente é a mesma visão do escritor da revista. Na verdade, eu vou até confrontar um pouco o escritor da revista, apresentando um ponto de vista aqui, que é um ponto de vista dispensacionalista. E você vai entender durante a aula o que eu estou querendo dizer com dispensacionalista, não se preocupe com isso, vai ficar tudo claro mais na frente. Então assim, você que vai ministrar essa lição pode usar esse vídeo como base para você entender melhor a lição, e você que vai ministrar a qualquer época, a qualquer momento sobre esse tema, esse vídeo também vai te ajudar. Então vamos direto ao ponto, não quero perder muito tempo aqui porque tem muita informação para nós aprendermos. Vamos lá. A passagem que eu quero começar aqui é a passagem de Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Essa passagem ela é muito debatida sobre a questão de se a lei ali ela continua ou não. Será que a gente guarda a lei, não guarda a lei? Se guarda a lei, guarda só alguns mandamentos? Então, essa passagem ela é levada muito por esse lado. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela, porque no comentário do D.A. Carson, de Mateus, e também nesse comentário do Carson aqui, que é do Sermão do Monte, e também de acordo com a visão do, eu esqueci o nome do teólogo que eu estou aqui, Wayne Scriland, dentre outros, essa passagem ela não está aqui querendo dizer se a lei continua ou não. O verbo usado aqui para cumprir, o verbo grego, está se referindo mais a um cumprimento profético. Se você observar o Evangelho de Mateus, desde o começo, Mateus está falando assim, isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Então Mateus está o tempo todo mostrando que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, inclusive a lei. Então ele coloca a lei aqui não somente como os 10 mandamentos ou o Pentateuco, não, ele está colocando todo o Antigo Testamento. Lei e profetas, quando se faz referência a isso no Novo Testamento, é uma referência a todo o Antigo Testamento. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala lei no Novo Testamento, ler lei no Novo Testamento, é uma referência a todo o Antigo Testamento, a todo o sistema mosaico. Aquela divisão que a gente fala de lei moral, lei cerimonial e lei civil, ela não é uma divisão que é explícita na Bíblia. Ela é uma divisão válida para questões didáticas, para nós entendermos como que funcionava a aplicação da lei naquela época. No entanto, ela não está na Bíblia. Em momento algum, a Bíblia está falando que Jesus está ali reafirmando a lei moral, mas ele não reafirma ou ele está abolindo a lei cerimonial e a lei civil. Só para ficar claro, a lei cerimonial seria aquela lei voltada para o sistema de sacrifício, adoração no templo e tudo mais. A lei civil é a lei falando do cotidiano das pessoas. Tá? Quando uma pessoa, um vizinho brigava com outro, quando um boi de um vizinho matava o boi do outro vizinho, enfim, coisas mais cotidianas, a questão da alguma lepra, alguma doença de pele. Então essa era a lei civil. Vale ressaltar que como Israel era uma teocracia, no caso a lei do Antigo Testamento era a legislação do povo, era a lei do povo, era a constituição do povo. Então eles tinham essa constituição que foi dada por Deus, escrita ali por Moisés, e o povo se guiava por isso. Então tinha essas categorias na lei e tinha o decálogo, que é chamado de lei moral. No entanto, a gente não vê essa divisão explícita na Bíblia e não tem nada no Novo Testamento dizendo que Jesus aboliu uma parte, mas não aboliu outra parte. Inclusive, essa passagem de Mateus está falando assim, ó. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então aqui Jesus não está restringindo a lei moral, falando, não, as outras duas, o cerimonial e a civil não vale, mas a moral continua valendo. Jesus não está falando isso, ele está falando que toda a lei se cumpre. Então toda lei, não é só uma parte da lei.
Então toda a lei aponta para Cristo. O que Mateus está falando aqui é isso, né? Jesus está falando e Mateus registrou, porque justamente Jesus está falando que toda a lei cumpre em Cristo. Nada da lei vai ficar de fora nessa questão de cumprir-se em Cristo Jesus. Então Mateus usa essa palavra cumprir da mesma forma que ele usa em outros momentos para se referir às profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo, inclusive a própria lei. A própria lei, ela aponta para Cristo e ela se cumpre em Cristo. Então Jesus cumpriu todas as histórias do Antigo Testamento, ele cumpre tudo, tudo aponta para ele, todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo. Então essa passagem, ela não está aqui com o objetivo de dizer se a lei continua ou não continua, se a lei foi abolida ou se ela não foi abolida. Não faz sentido a gente usar essa passagem para fazer algum tipo de afirmação aqui. Nós precisamos recorrer a outras passagens bíblicas, que é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Vou explicar com detalhes outras passagens para nós entendermos por completo sobre essa questão, se nós devemos ou não seguir a lei do Antigo Testamento. Outra coisa é que essa divisão de lei moral, cerimonial e civil, ela é um pouco problemática quando a gente fala assim, a lei moral continua. Mas o que é moral? O que é que você define como moral? Geralmente a gente fala que moral, moralmente correto, é aquilo que Deus definiu como correto. No entanto, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a lei cerimonial foi Deus que definiu como correto. Não seguir a lei cerimonial, por exemplo, os pães da proposição eram os sacerdotes que tinham que comer. Então, se outra pessoa comesse os pães da proposição, estava quebrando uma lei, que era uma lei cerimonial. No entanto, é moralmente incorreto comer os pães da proposição. Então, essa definição do que é moralmente correto, do que é moralmente incorreto, é muito subjetivo. Então, você dizer que a lei moral é somente os 10 mandamentos, fica complicado, porque quebrar a lei cerimonial e lei civil também era errado. Então, na antiga aliança, toda a lei estava dentro de um pacote só. Então a gente faz a divisão moral, cerimonial, no caso civil, por questões didáticas, mas não tem isso no Novo Testamento. Então a gente não pode usar isso como base para dizer que uma ou outra foi abolida e a outra não foi. O D.A. Carson, no seu comentário, ele faz essa defesa de que a lei, aqui essa passagem está dizendo que a lei se cumpre em Cristo, concordo plenamente com isso, vou levar isso em consideração a partir de agora na minha explicação. Outra coisa que eu vou levar em consideração é que quando o Novo Testamento fala de lei, está se referindo ao todo Antigo Testamento, não somente ao Pentateuco ou os 10 mandamentos, não. Lei é todo o Antigo Testamento, é o pacote completo. O D.A. Carson aqui, ele vai dizer o seguinte: o Novo Testamento entende que o Antigo Testamento aponta futuramente para Cristo e as bênçãos que ele traz. O sistema de sacrifício, por exemplo, apontava para o sacrifício de Jesus. De fato, tudo que estava escrito sobre Cristo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinha que ser cumprido. Eu acredito que fica bem clara essa questão. Continuando, só que ele fala assim, ó, logo, a lei e os profetas, longe de serem abolidos, têm sua continuidade vigente, levando em conta o cumprimento em Jesus. Aqui é que eu acho um pouco problemático. Na verdade, não é que eu acho problemático. É uma visão válida? É uma visão válida. É defendida por vários teólogos. Não tem problema nenhum você defender essa visão. Qual é a visão que o D.A. Carson está defendendo? Que a lei do Antigo Testamento ela continua vigente porque Cristo pega essa lei que cumpre nele e agora vai dar uma roupagem nova para essa lei. Então ela continua dentro dos ensinos de Jesus. Então, segundo ele, Jesus não vai abolir a lei, mas ele vai reafirmar a lei do Antigo Testamento. E assim, ele vai citar aqui alguns versículos, né? E ele coloca aqui Mateus 13:52, que ele fala assim: por isso todo mestre da lei, instruído sobre o reino do céu, é semelhante ao dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, ou seja, ele está pegando o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas também coisas novas. Então, novas e velhas. O reino dos céus é semelhante a essa pessoa que está tirando do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, Jesus aproveita o Antigo Testamento, que são as coisas velhas, mas traz o que? Coisas
novas, apresenta coisas novas. E aí Jesus, ele coloca os seus mandamentos. Então, ele fala assim, ó, qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino do céu. Isso aqui é a passagem que está no versículo 19 e 20. Estou lendo aqui no livro, mas é a mesma coisa. Tá? Qualquer coisa que violar, então Mateus 5, 19 e 20. Aí ele fala assim, a expressão esses mandamentos, em minha opinião, no caso de Carso, está falando assim, não se refere aos mandamentos do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, mas aos mandamentos do reino dos céus. Mencionado 3 vezes aí no versículo 19 e 20. Então, ele fica no meio termo. Jesus traz um novo mandamento, mas ele está vinculado ao mandamento antigo. Então, o D.A. Carson ele tem essa visão de que a lei antiga continua, mas dentro de algumas considerações relacionadas à interpretação de Jesus. Ele coloca assim, alguns acham que os judeus esperavam uma nova lei quando o Messias viesse. Não estou de acordo. O fluxo da argumentação nessa passagem aponta numa direção ligeiramente diferente. Ele fala assim, Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento, mas para cumpri-lo. Cumpri-lo no sentido de que ele mesmo era o alvo para o qual as Escrituras apontavam. Por isso, é o cúmulo da loucura não dar ouvidos aos seus mandamentos, os mandamentos do reino. E aí ele fala assim, na verdade, até a posição dentro do reino depende da obediência aos mandamentos de Jesus. Ele vai falar do mandamento do reino. Aí ele continua mais embaixo. O Antigo Testamento apontava para o Messias e o reino que ele inauguraria. Jesus, afirmando cumprir essa previsão do Antigo Testamento, apresenta o reino aos seus seguidores. Ao fazer isso, ele ressalta a obediência e a justiça excelente, sem as quais ninguém pode entrar no reino. Então Jesus, ele vai apresentar agora a nova lei do reino, mas sem abolir a lei antiga. Então ele continua. Tá? E aí Jesus ele vai apresentando a lei nessa nova roupagem. Como o objetivo desse livro não é falar somente sobre esse assunto, então ele basicamente encerra aqui e aí continua para a próxima passagem do Sermão do Monte. Então ele não explora muito detalhadamente essa visão de como que ele entende essa continuação da lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento baseado na interpretação de Jesus. Então, você que quer se aprofundar nesse tema, você vai na descrição desse vídeo, tem um link para um outro vídeo que eu fiz com o pastor Newton, que é um pastor amigo meu. Um vídeo muito bom, que ele apresenta detalhadamente essa visão. Por isso que eu não vou nem explorar aqui ela muito por completo, porque, assim, lá é um vídeo de 1 hora, com aplicações práticas, versículos, citações, exemplos. Então, quer entender melhor essa visão de que a lei continua, mas dentro da interpretação de Jesus, assista esse vídeo. Assista esse vídeo. Assim, você vai aprender muito. O que eu vou apresentar nesse vídeo aqui agora é uma outra interpretação que é a interpretação dispensacionalista, que afirma que a lei do Antigo Testamento foi abolida e agora nós temos uma nova lei que é baseado no Evangelho de Cristo Jesus. Então, a lei antiga foi para aquela dispensação e nós vamos para a nova dispensação, que é a dispensação da graça. Então, essa interpretação ela é um pouquinho diferente da outra, porque ela ignora por completo, passou o tempo daquela lei. Vamos agora para a lei de Cristo. Antes de continuar, eu vou fazer só algumas considerações com relação à lição da EBD, que o escritor aqui, o pastor Zé Gomes, que eu tenho um respeito muito grande por ele faz algumas afirmações que eu acho um pouco estranha. Ele fala que Jesus aperfeiçoou a lei. Ali ele fala assim, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. E isso aqui, no caso, é um pouco problemático, é o tópico 1.3 da lição. Tá? Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então eu acho isso aqui um pouco problemático, dizer que Jesus aperfeiçoou a lei, porque fica como se a lei fosse imperfeita. Então fica assim, tipo, Deus deu uma lei imperfeita e ele depois precisou vir o Messias para aperfeiçoar. Então eu acho problemático essa afirmação aqui, que Jesus aperfeiçoou a lei. É claro que na época de Jesus tinha muitos fariseus que interpretavam a lei errada. Mas isso era a interpretação errada que eles estavam dando. Não era que a lei em si era problemática.
Outra coisa, muita gente diz que Jesus interpretou corretamente a lei. Eu também acho problemático, porque a lei no Antigo Testamento ela foi interpretada corretamente pelos profetas. Porque o que os profetas faziam? Eles pegavam a lei e falavam para o povo, olha, vocês não estão seguindo a lei de Deus, Deus vai castigar vocês e tudo mais. Então, assim, a lei foi interpretada corretamente. É claro que a interpretação de Jesus seria muito superior, mas mesmo assim seria problemático eu dizer que Isaías interpretou a lei errada e só Jesus interpretou o correto. Porque Isaías falou as palavras de Deus. Isaías era o profeta de Deus, ele falava assim, assim diz o Senhor. Ele não era o Messias, mas Deus estava falando através de Isaías. Através de Oséias, de Amós, enfim, todos os profetas do Antigo Testamento, eles aplicaram a lei na vida do povo. Eles eram pregadores da palavra, pregadores da lei. Então, não acho correto também dizer que Jesus interpretou a lei corretamente. Na época de Jesus tinha muita gente que interpretava a lei errada, mas no Antigo Testamento, como um todo, a lei foi interpretada corretamente. Então, como é que opera essa questão da lei, né? A situação está ficando complicada, né? Está difícil a gente entender isso aí, mas vamos lá, vamos aprofundar aqui. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, mas é porque eu quero apresentar detalhes aqui. Esse livro aqui, eu não tenho o livro físico, assim, eu estou com o livro físico porque eu imprimi, eu só tenho em PDF. Ele não tem publicado em português, tá? Só em inglês, né? 5 Views on Law and Gospel. Uma tradução livre seria 5 visões sobre a lei e o evangelho. Então, ele apresenta 5 visões, 5 teólogos vão fazer uma defesa da sua visão e os outros vão rebater. Então, é um livro de debate. Algumas páginas são dedicadas à apresentação da visão de um teólogo específico e as outras páginas, os outros 4 teólogos vão fazer uma resposta para ele, rebatendo a visão dele. Então, é um livro bem interessante. Para quem ler em inglês, é bom você baixar ele. Vou deixar na descrição do vídeo aí o nome para você procurar. Eu baixei o PDF porque eu não tenho publicado em português, não tenho publicado no Brasil, na verdade. Então fica até difícil a gente ter acesso a esse livro. Mas é um livro muito bom. E eu vou aqui pegar a visão do teólogo Wayne G. Strickland. Esse teólogo ele é dispensacionalista, ele fala assim... a inauguração da lei de Cristo com o evangelho de Cristo. Uma visão dispensacionalista. O que é o dispensacionalismo? Para a gente não tomar muito tempo sobre o que é o dispensacionalismo ele tem algumas características. Por exemplo, as profecias do Antigo Testamento elas são interpretadas de maneira literal. Ou seja, se Deus falou para Israel, é para Israel, não é para a igreja. Os aliancistas, geralmente os presbiterianos e alguns batistas, eles falam assim, que as profecias para Israel que não se cumpriram para Israel, agora são para a igreja. Então eles espiritualizam a profecia e dizem que cumpre na igreja porque Deus não tem mais nenhum plano para Israel. O dispensacionalista fala assim, não. Se Deus prometeu para Israel, Deus vai cumprir para Israel, literalmente. Se Deus não cumpriu ainda, significa que ele vai cumprir no milênio, vai ter um futuro que Deus vai tratar com Israel. Grande tribulação, por isso que a visão da Assembleia de Deus, da escatologia, é dispensacionalista. Por quê? Porque Deus trata com Israel na grande tribulação. Deus trata com Israel no milênio. Então Deus ainda tem um plano para Israel. Por isso que as profecias do Antigo Testamento, na visão dispensacionalista, são literais. Isso é uma característica do dispensacionalismo. Outra característica do dispensacionalismo é que Deus trata com o seu povo de maneira diferente em várias dispensações. Então a gente tem ali a dispensação antes da lei. Na época de Abraão, era uma dispensação. Na época da lei, outra dispensação. Agora, na graça, outra dispensação. Milênio, outra dispensação. Então tem a dispensação na época de Noé, a dispensação na época de Adão e Eva. Então, cada período, Deus trata diferente com o seu povo. Essa é a ideia das dispensações. E se nós estamos na dispensação da graça, Deus vai tratar conosco diferente da época da dispensação da lei. Então são duas dispensações diferentes que Deus trata de maneira diferente. Não são maneiras diferentes de se salvar, que isso fique bem claro. Muita gente que critica o dispensacionalismo diz que os dispensacionalistas acreditam que Deus salvava de maneira diferente em períodos diferentes. E isso é errado e é até mentiroso. Quem fala isso às vezes fala para querer fazer uma defesa do seu ponto de vista e aí falar mal do outro ponto de vista sem saber o que está falando. Tá? Então, os dispensacionalistas jamais afirmaram que a salvação
operava diferente. Não, a salvação sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé e a obediência aos mandamentos de Deus, em maneira geral. Mas assim, graça de Deus, graça na época de Noé, graça na época de Abraão, graça na época de Moisés, da época da lei, graça hoje. Então não vai mudar, a salvação sempre foi pela graça. Tanto que ele explica isso aqui, ele tira aqui uma parte para falar que jamais, né, os dispensacionalistas afirmaram que Deus salva de maneira diferente. Ele vai ter que colocar aqui que a lei mosaica não tinha o propósito de salvar. A lei foi dada para um povo salvo, o povo do pacto, um povo que já participava de um pacto com Deus, um povo que já era salvo, e que a lei ela tinha vários propósitos. Então ele começa citando aqui os propósitos da lei. A lei é a demonstração da graça de Deus, uma demonstração graciosa por parte de Deus. Quando Deus entrega a lei para Moisés, e Moisés lê essa lei para o povo, Deus está sendo gracioso para com o povo, porque Deus está mostrando a sua vontade de maneira explícita como que ele quer que o povo viva. Então, a lei tem a ver com santificação, com santidade. Por isso que o outro propósito da lei é fazer com que o povo se aproxime de Deus. Então, a lei está ali para que o povo esteja mais próximo de Deus. Tá? Outra coisa é fornecer toda a provisão para a adoração. A lei prepara o terreno para a adoração correta diante de Deus, o templo, o primeiro tabernáculo, depois o templo, o sistema de sacrifício. Então a lei organiza a adoração e faz com que o povo tenha mais proximidade e adoração com Deus. A questão do governo teocrático, que era Deus que governava na nação de Israel. Então a lei serve para organizar a nação como um todo. Então a lei tem vários propósitos, mas não é salvar. Então a lei foi colocada para o povo de Israel para que o povo estivesse ali próximo de Deus, santificando a sua vida. No Novo Testamento a gente tem também algumas afirmações, principalmente do apóstolo Paulo, com relação ao propósito da lei. Paulo fala que um dos propósitos da lei foi expor o pecado. Então, por meio da lei, que ela aponta o pecado, a pessoa percebe que está errado. Então ela se confronta com a lei de Deus e ela fala, eu estou errado. Porque a lei diz que eu sou um pecador. Ela não salva, mas ela aponta o pecado, ela aponta o erro. A lei como tutor. Então a lei ela também vai nos conduzir a Cristo. De acordo com Gálatas 3:24, Paulo vai dizer que a lei ela serviu como aio, ou como tutor, ou paidagogos, né, do grego. É aquele que acompanha a criança em várias tarefas, leva para a escola, cuidava da criança, fazia tudo até ele se tornar maior de idade. Quando ele se torna maior de idade, o tutor perde o seu valor. Então Paulo diz que a lei ela aponta para Cristo, ela nos guia até Cristo, mas uma vez que nós estamos em Cristo, a lei ela não tem mais nenhum valor. Em Cristo, agora nós temos a lei de Cristo. Aqui no livro, o escritor ele vai citar algumas passagens. Devido ao tempo, não dá para a gente explicar cada uma aqui. Eu vou citar para você, quem sabe dar uma lida aí, Romanos 10, 5 a 8, né, que faz um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, a lei e a graça. A gente tem também a passagem aqui de Gálatas 3, 10 a 12. Eu até tinha deixado aqui aberto alguns versículos, mas é mais questão de tempo mesmo, né? Para a gente não dá para explicar todos, né? Fala assim, todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então Paulo faz um contraste da lei e da graça, viver na graça e viver na lei. Então, se você quer viver de acordo com a antiga aliança, você vai estar de acordo debaixo de maldição. Deixa eu ver uma outra passagem aqui que ele cita, Romanos capítulo 7, por completo também. 1 Timóteo 1,8 também fala dessa questão. Então, assim, alguns argumentos, né, que eu vou detalhar aqui, alguns argumentos sobre essa descontinuidade, ou seja, o Antigo Testamento, uma antiga aliança, a lei foi dada para aquele período, para aquele povo, naquele propósito. E nós estamos agora na dispensação da graça, é diferente. Alguns argumentos nesse sentido. Ele fala assim, ó, aqui, primeiro, né, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. O novo concerto tornou o antigo inoperante, assim como
não tinha lei, né, no caso a lei mosaica, na dispensação de Adão até Moisés, no caso de Adão a Moisés não tinha lei mosaica. A lei mosaica começa em Moisés. Né? Então a lei dada por Deus no Sinai começa em Moisés. Então de Adão até Moisés, essa lei não existia. Nessa era ela não existia. Então ela foi inoperante nessa época, porque ela não foi dada. Da mesma forma, ela também é inoperante hoje. Então, eu penso que esse argumento ele é um bom argumento. Porque a lei não existia antes de Moisés. A lei dada, a lei que a gente está falando aqui. No caso, a lei escrita, a lei dos 10 mandamentos e mais todos os escritos ali do Pentateuco. Então, essa lei foi dada somente em Moisés. Como que era antes? Tá? Que não existia nenhuma lei. A gente vai falar daqui a pouco dessa lei. Tá? Espera até o final do vídeo que eu vou detalhar sobre que tipo de lei é que nós devemos seguir. Aí, aqui no caso, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que na nova aliança tem uma nova lei. Hebreus 8:8. Vamos ler essa passagem. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, ou seja, uma nova lei, um novo pacto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então a gente observa que isso aqui é uma profecia que foi feita no Antigo Testamento por Jeremias. Então a gente tem uma profecia do Antigo Testamento que é relembrada pelo escritor aos Hebreus, que deixa bem claro que Deus prometeu estabelecer um novo concerto, e que esse novo concerto começa na nova aliança em Cristo. Então aquele é o antigo concerto, ele vence. Então já está no passado. Versículo 13 ele fala assim, ó, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, né, já não tem mais nada a ver com o antigo concerto, nós temos um novo concerto. Nós temos várias passagens que afirmam sobre essa descontinuidade. Aqui, no caso aqui, eu vou citar algumas para você procurar na sua Bíblia. Romanos 3, 21 a 31. Romanos, no caso, 4, 5, depois de 13 a 25. Várias passagens de Romanos. Romanos 6, 14 e 15. Romanos 7, 6. 1 Coríntios 9, 19 a 23. 2 Coríntios 3, 3. Gálatas 2, 19. Filipenses 3, de 1 a 11. Colossenses 2, 14. Então a gente tem várias passagens, né? Colossenses 2,14 fala assim, vamos lá, vamos abrir aqui Colossenses 2,14. Fala assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós cravando-a na cruz. Então a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tá? Fazendo referência ao quê? A antiga aliança, ao antigo concerto. Isso já foi cravado na cruz, não tem mais validade para nós. Romanos 6, 14 e 15. Vamos ler Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então Paulo aqui está falando assim, que nós que cremos não estamos mais debaixo da lei, ou seja, da antiga aliança. Ele não está falando lei aqui, só alguns aspectos da lei. Ele está falando da antiga aliança, do antigo concerto. Não estamos mais debaixo dele. Agora estamos na graça, mostrando o quê? Que tem uma nova lei. Tanto que ele começa a falar do pecado. Se eu não estou debaixo da lei, eu vou pecar? Aí Paulo fala, não. Porque agora nós vivemos a lei de Cristo. Nós vivemos a lei do Evangelho. Então, né, no caso aqui é confirmado que o Antigo Testamento, no caso, a antiga aliança, ela estava ali para a santificação de um povo que já era salvo, não para a justificação. Então, ela tinha esse propósito. Mas da mesma forma, na nova aliança, nós temos a lei de Cristo para a santificação da nossa vida. Só vou ler um trecho aqui que fala assim, ó. Na mente de Paulo, a justiça que veio, né, provida pelo trabalho de Cristo na cruz, ou seja, pelo sacrifício de Cristo na cruz, é alinhada e inseparável da mudança de eras, ou seja, que aconteceu. Então, eu não posso falar de uma nova aliança sem falar do sacrifício de Cristo, o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário.
Então a nova aliança está vinculada a esse sacrifício. Tá? Então o advento da graça, da dispensação da graça, marcou a cessação da dispensação da lei, e agora nós temos nesse período de transição uma nova lei, que o pecado não tem mais poder. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. É o que Paulo vai dizer, que nessa dispensação nós fomos libertos do pecado. E libertos do pecado, versículo 18, 6:18 de Romanos. Do pecado fostes feitos servos da justiça. O pecado não tem mais domínio sobre nós, pois estamos na nova dispensação. Vamos lá, vamos continuar aqui. Paulo ainda argumenta aqui que a autoridade da lei foi repassada agora pela autoridade da graça, venceu, tá? Já está na graça. Então, com a inauguração da nova época, o relacionamento com a lei mudou. O relacionamento com aquela lei, aquela antiga aliança, mudou por completo. Tá? Uma outra passagem é Romanos 10:4, que é bem interessante, que ele fala assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se o fim da lei é Cristo, ele está falando que aqui no sentido, ele fala assim em dois sentidos, no sentido de que cumpriu e que ela também foi abolida, foi ultrapassada. Tá? Ela aponta para Cristo e ela venceu o seu período. Ele até cita aqui um texto de um outro escritor, o F.F. Bruce, que fala assim: a afirmação que Cristo é o fim da lei, né, tem várias interpretações. Então a palavra fim aqui, telos, pode significar objetivo ou término, ou seja, fim mesmo que terminou. Provavelmente os dois. Então o fim da lei é Cristo, porque ela aponta para Cristo e ao mesmo tempo ela termina em Cristo, não tem mais validade. E agora aqui no final, para a gente encerrar aqui, caminhando já para os últimos minutos aqui do vídeo, ele fala assim, só para a gente concluir, né, que existe um paralelo da lei antiga com a lei nova. Então a gente não vai falar assim, a lei antiga ela não serve de nada, eu nem sequer vou ler o Antigo Testamento. Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Não é que o Antigo Testamento não tem validade, não serve de nada, não tem aplicação na nossa vida. Não é isso. Tá? Os dispensacionalistas não pensam dessa forma. O que a gente vai fazer aqui? Entender que nós temos uma nova lei em Cristo Jesus, mas nós temos a antiga lei como um parâmetro. Muitas vezes algumas coisas não estão muito claras e a gente olha para a antiga aliança e fala assim, como que era lá? Como que funcionava lá? Porque tanto a antiga aliança como a nova aliança, elas têm a mesma origem, o mesmo fundamento. Foram maneiras diferentes de Deus se relacionar com o seu povo, de Deus revelar a sua vontade, de Deus revelar essa lei. Então Deus revela a lei na antiga aliança de uma forma, com Moisés ali no Sinai, tal, e aí o povo que está caminhando para a terra, que vai morar na terra, que vem o Messias. Então dentro desse contexto Deus revela a lei de uma forma. Agora, nesse novo contexto, Deus revela a sua lei de uma outra forma. Na época de Abraão, Deus também revelou a sua lei de outra forma. Então Abraão tinha que obedecer a Deus. Então a gente observa que tem algo por trás na origem da lei. E aqui, o que o escritor da revista vai chamar de lei moral, mas distinto do que o povo chama de lei moral, dizendo que são os 10 mandamentos. Não. Lei moral aqui é aquilo que é intrinsecamente bom, que está no coração de Deus, que é moralmente correto, que sempre foi correto. Então eu posso falar assim, mentir é errado. Foi errado na época de Adão e Eva, foi errado na época de Noé, foi errado na época de Abraão, foi errado na época de Moisés, é errado hoje, vai ser errado para toda a eternidade. Então a mentira é algo que é intrinsecamente errado. Deus não precisa falar uma lei, como estava ali na antiga aliança. E tem também na nova aliança. Isso sempre vai ser errado. A maneira que Deus vai revelar que a mentira é errado, porque isso é intrinsecamente errado, sempre vai ser errado em qualquer época, em qualquer âmbito. Isso vai mudar, ou seja, a maneira que isso acontece, isso muda de um período para outro. Então aqui ele coloca assim, nós vamos mostrar que essa lei moral, ela é expressa na lei de Cristo para os crentes do Novo Testamento. Então, essa lei moral, que é intrínseca de Deus, que é o que é certo, que é correto, está na lei de Cristo, na lei do Evangelho. Tá?
Então, assim, ele coloca assim, ó, a lei mosaica naturalmente finalizou quando Deus suspendeu seu programa com Israel, Romanos 9 e 11, tá? No capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. E inaugurou o seu programa com a igreja. Então, a lei mosaica parou ali, deixou de agir quando Deus finalizou, deu uma pausa no seu programa com Israel e começou o seu programa com a igreja. A lei moral, né, no caso, ela em si não muda, mas a sua aplicação específica, a sua estrutura, no caso, é que vai mudar. Então, no caso, o código mosaico, a lei mosaica, né, no caso, ela finalizou, mas o que é intrínseco da lei, intrínseco, que está por trás da lei, que criou a lei mosaica, isso não finalizou. Isso continua valendo para a igreja. Assim como a lei mosaica foi normativa para os judeus, a lei de Cristo é normativa, ou seja, é válida para os cristãos. Então, os cristãos vivem a lei de Cristo, que são os ensinamentos de Jesus. Paulo vai falar desses ensinamentos. Então, aqui, ó, a lei de Cristo é discutida por Paulo e por Tiago. Então, é citado em Romanos 13, 8 a 10, Gálatas 5, 14, 6, 2, 1 Coríntios 9, 21, Tiago 1, 25, 2, 8 e 12. Ele fala que não é uma mera, assim, reescrita da lei mosaica, mas é baseada em princípios que cada crente tem que permanecer, viver, e isso é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, a lei antiga, ela foi escrita em tábuas de pedra, foi escrita em papel. A lei nova está no nosso coração pelo Espírito Santo. E nós entendemos essa lei lendo a palavra de Deus, lendo o Novo Testamento que Jesus ensinou para nós. Então, a gente tem agora essa lei que ela é muito superior. Tá? Então, essa lei, eu digo que ela é superior porque a revelação dela foi superior. A lei, o princípio por trás da lei continua valendo, mas ela se revelou de uma forma para o povo de Israel através da lei mosaica e se revelou de uma outra forma para a igreja no Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, assim, o cristão não é alguém que vive sem lei, não é alguém que faz o que quiser, não é alguém que não tem normas para seguir. Não, o cristão ele tem uma lei que veio numa revelação muito superior que o Antigo Testamento, que é a revelação de Cristo. Então Jesus ele vai pegar a Antiga Aliança, vai apresentar essa Antiga Aliança e ele vai apresentar ela numa roupagem diferente, específico para todos aqueles que querem segui-lo, independente da cultura. Porque a Antiga Aliança ela estava dentro da cultura da nação de Israel, num contexto que eles viviam ali naquela época. A lei de Cristo é diferente, porque ela é adaptável para qualquer cultura, para qualquer pessoa, de qualquer época. Muita coisa da lei de Israel não se aplicaria nos dias de hoje, porque a tecnologia é diferente, os modos de trabalho são diferentes. Era dentro de uma teocracia, era muito específico para a nação de Israel. Ela cumpriu o seu propósito, que foi revelar Cristo, tudo apontava para Cristo. Agora, em Cristo, a lei de Cristo, que é muito superior, que é pela fé, pela graça, é o Espírito Santo dentro de nós, não depende de nós vivermos uma sociedade avançada tecnologicamente ou numa sociedade atrasada tecnologicamente ou que não tem tanta tecnologia. Entende? As pessoas que viveram há 1000 anos atrás, elas conseguiram seguir a lei de Cristo. E as pessoas que estão vivendo hoje conseguem seguir a lei de Cristo. E as pessoas que vão viver daqui 100, 200 anos se Jesus não voltar, elas vão conseguir viver a lei de Cristo. Porque ela não está vinculada a um período. Por isso que ela é superior. A gente tem que tentar trazer um pouco para o nosso contexto e entender isso. Tá? Porque ela é superior a qualquer lei. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquela questão de ficar dizendo que algo é pecado, sendo que não é, que não tem nada a ver, entende? Com pecado. Quando surgiu o rádio é pecado, o rádio é coisa do diabo. Depois o rádio foi usado para pregar o evangelho.
Aí depois veio a televisão, ixi, é a caixa do diabo, e a televisão foi pecado por muito tempo. Depois viram que não, é só um meio de comunicação que foi usado para pregar o evangelho. Todo mundo tem uma televisão em casa. Depois o cinema é pecado. Aí depois, não, irmão, os crentes hoje vão para a igreja, saem da igreja e vai para o cinema, né, assistir um filme junto. Então, assim, tem muita coisa que a igreja ficou dizendo que é pecado, não, porque é pecado, é a lei do evangelho. E quando a gente foi ver lá na frente, não é pecado. Então, assim, parece que a lei de Cristo, ela virou massa de modelar. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. A lei de Cristo, ela não muda. Tá? Ela não muda, em hipótese alguma. Então a gente tem que ver de fato o que é e o que não é pecado, o que a Bíblia está dizendo que é pecado, e não ficar inventando pecado por aí. Muito, muito cuidado com esse tipo de coisa. Jogar futebol é pecado, hoje não é mais pecado, para alguns ainda é. Usar calça é o certo, usar bermuda é pecado. Mulher não pode usar calça porque é pecado. Bom, isso não está na lei de Cristo, isso não faz sentido a gente vincular a lei de Cristo a uma cultura específica. No Antigo Testamento, a lei estava vinculada à cultura de Israel. Mas veio Cristo, abandonou aquilo, agora é a nova aliança. Então a gente não vincula a lei a uma cultura específica. A lei de Cristo, ela é universal. É claro que para nós entendermos isso, a gente precisa ler a palavra. A gente precisa estudar a palavra. E a lei do Antigo Testamento, ela pode servir de parâmetro para nós. Será que isso aqui é pecado ou não é? O que a Bíblia diz acerca, por exemplo, dos maltratos dos animais? A gente não tem no Novo Testamento detalhes sobre maltrato dos animais. Então a gente vai ter o princípio do amor, que pode ser estendido para os animais. E no Antigo Testamento tem várias leis que falam sobre o maltrato dos animais. Então a gente pode pegar isso como princípio. Olha, na Antiga Aliança está explícito isso. Já que na Nova não está, vamos olhar para a Antiga e adaptar para a Nova Aliança, seguindo o que Jesus ensinou como princípio do amor. O próprio apóstolo Paulo fala que se você quiser guardar a lei, você tem que amar o próximo. Jesus também fala isso várias vezes, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então a lei de Cristo, ela é a lei firmada no amor, e o Espírito Santo dentro de nós vai operar essa lei. Eu vou encerrar aqui, sei que o vídeo já ficou bem longo, mas é porque o tema é bem complexo e infelizmente não dá para a gente detalhar, ler todos os versículos e, enfim, apresentar tudo detalhadamente como deveria ser. Recomendo você estudar, ler, estude visões diferentes, leia livros diferentes. Esse livro aqui, eu não sei se alguém vai querer esse trecho, eu não posso disponibilizar esse trecho, mas está em inglês, eu não traduzi, então pode ser que fica difícil até eu disponibilizar para alguém ler isso aqui. Mas se alguém quiser, pode solicitar. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp do EBD em Foco, você pode mandar uma mensagem solicitando, eu posso disponibilizar esse capítulo para você dar uma lida. E aí, quem sabe, você vai estudar mais detalhado essa questão aqui. Então, vou encerrar aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.